É nessas horas que eu gostaria muito de ter a mediunidade de vidência bem ativa, para olhar assim para cada dizer, boa noite, meus irmãos, vem da casa cheia, né? Mas como eu não tenho, tem que olhar para os encarnados. Meus irmãos, o convite para tecermos algumas palavras de um tema tão vasto, que é sobre mediunidade, e mais ainda quando trata da perda, da suspensão da mediunidade. E para que possamos chegar precisamente em algumas análises do capítulo propriamente dito, no item 220 do capítulo 17, Formação dos Médiuns, que pelo que eu entendo da dinâmica da casa, outros colegas, outros amigos palestrantes aqui estiveram e teceram algo antes desse tópico, no qual eu estou precisamente sendo imbuído falar, que é perda e suspensão da mediunidade. E é um tema que eu preciso colocar algumas ideias antes, porque vamos pensar assim, perder a mediunidade, isso quer dizer que estamos deixando de ser médiuns? Mas aí também vem uma pergunta, todos realmente somos médiuns? Normalmente se diz que sim, não é? Todos somos médiuns. Mas sabemos exatamente em que sentido é que todos somos médiuns? Vê só, gente. Antes do tema, eu trouxe aqui algumas anotações do próprio livro dos médiuns. Talvez, esse tema é tão rico nesse livro que não precisa, talvez, buscar outras fontes, por mais válidas que sejam. Veja, eu vou dar uma dica aqui de que tipo de mediunidade vamos tratar daqui a pouco, que o tema está propondo que há suspensão ou até perda. Na introdução do Livro dos Médiuns, é-nos dito que embora cada um, veja bem o que Kardec disse, embora cada um traga em si o germe das qualidades necessárias, olha que frase interessante, para se tornar médium, para se tornar, então ainda não é. Vamos lá. Tais qualidades existem em graus muito diferentes e o seu desenvolvimento, outra palavra-chave, para se tornar desenvolvimento, depende de causas que criatura alguma pode provocar à vontade. Palavras que é importante, para se tornar médium. Ora, mas eu escuto por aí direto que todo mundo é médium. Como é que ele está dizendo, Kardec, para se tornar médium? Que mediunidade é essa que ele está falando? Tem mais. E como dito por Kardec, o objetivo do Livro dos Médiuns, olha bem que interessante, isso está na introdução de um livro pouco lido, pelo que eu entendi, é indicar, veja bem, dois objetivos principais aqui do Livro dos Médiuns. Primeiro, indicar os meios de desenvolver a faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um. E há outro objetivo, olha o que ele diz agora, ao lado dos médios propriamente ditos, olha, então tem médios que não são propriamente ditos, ao lado dos médios propriamente ditos, aumenta diariamente o número de pessoas, e aí vem, que se ocupam com as manifestações espíritas. Por que que o livro é assim? Manual dos Médiuns e dos Evocadores. Podia ter um nome só, Manual dos Médiuns. Não é todo mundo médium? Mas como é que todo mundo é médium? Ele falou aqui em desenvolver.
temos o germe, mas para se desenvolver. E ele diz que o livro tem a intenção dessas pessoas que são, como ele diz aqui, que se ocupam com as manifestações espíritas. Por exemplo, um dirigente de uma casa, um coordenador de mediunidade, alguém que está na mesa instruindo, inclusive alguém pode ser um belo de um instrutor, desenvolver a mediunidade de muita gente, menos a dele. Mas aqui diz, guiar, não é? Em suas observações, assinalar-lhe os obstáculos que certamente encontrarão por se tratar de uma coisa tão nova. Iniciá-las na carreira de conversarem com os espíritos, ensinar-lhes os meios de conseguir boas comunicações. E aí a parte que eu também acho interessante. Uma época dessa, eu fiz uma provocação num grupo de estudo que eu faço, e é interessante como as pessoas repetem o que ouvem, e repetem com muita segurança, inclusive porque quem disse parece sabe o que está dizendo. Interessante que a fonte só não é Kardec, e é isso que me deixa assim surpreso. É uma certeza que trazem, mas qual é a fonte? Olha o que ele diz aqui. Como instrução prática, portanto, esse trabalho, esse livro dos médiuns, não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de observar os fenômenos espíritas. Ou seja, você pega o livro dos médiuns, é para quem é médium e para quem não é. Mas parece estranho dizer isso. Ao mesmo tempo, como é que eu ouvi dizer que todo mundo é médium? Mas estamos sabendo que tipo de médium é esse que está dizendo que todos somos? Eu vou dar a dica a vocês. Sim, na segunda parte do livro dos médiuns, eu fiz aqui alguns rascunhos, né? Nas manifestações físicas, item 61, quem quiser ler, traz referência depois. Temos que, lemos, para que o fenômeno se produza, é indispensável a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de aptidão especial, que se designam pelo nome de médiuns. O número de cooperadores é indiferente, a não ser que exista entre eles alguns médiuns ignorados. Quanto aos que não têm mediunidade, está aqui, está ali dos médiuns, viu? Sua presença não produz nenhum resultado. E agora? Você é médium, mas não tem mediunidade? Então é a mesma coisa? A gente está percebendo que não. Tem algum aqui, um elo perdido que está faltando, né? Encaixar. Porque subentende-se que se todos somos médios, temos mediunidade. Mas qual a mediunidade que você está falando? Porque ele diz, quanto aos que não têm mediunidade, isso aqui é tudo livro dos médios, viu, gente? Item 62. Não há nenhum sinal pelo qual se reconheça a existência da faculdade mediúnica, só a experiência pode revelá-la. Item 163, quando fala das pessoas elétricas, pessoas com muito magnetismo, muito fluido. Olha o que é dito essa frase. Seria equívoco, porém, considerá-las médiuns. Opa! Mas como é que estão dizendo que todo mundo é médium? E Kardec está dizendo aqui. Seria equívoco, porém, considerá-las médiuns, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Opa, está chegando, né? A verdadeira mediunidade. Então tem uma mediunidade aí que que não é tão verdadeira. Item 163 do Livro dos Médiuns, tá bom, gente? Isso aqui não é nada da minha cabeça, estou tirando de Kardec. Repetindo, seria equívoco, porém, considerá-las médiuns. É um erro chamar essas pessoas de médiuns, que está dizendo Kardec. Aí percebam, quem tem um livro de Evandro Noleto, tem hora que Kardec, presta atenção, o nome médio tem hora
a palavra médium está com a escrita normal. Tem hora que mais na frente, a mesma palavra está em itálico. É uma dica. Por que agora esse médium está com a palavra aqui normal e agora ele deu uma diferençazinha? Por que ele mudou a letra do normal para a forma itálica? Por que ele que chama a atenção? 182, para aliviar a nossa consciência, diz assim, ó: todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal, como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias pré-concebidas, pode ser incluído na categoria de médiuns inspirados. Trata-se, como se vê, olha aí, lembra que ele falou mediunidade propriamente dita, da verdadeira mediunidade, ele falou há pouco, né? A verdadeira mediunidade, ele disse há pouco, supõe a intervenção direta de um espírito. Aí agora no item 8.2, trata-se, como se vê, de uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta aí é muito menos sensível, porque aí é mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio daquele que lhe é sugerido. O que caracteriza este último gênero é a espontaneidade. Para encerrar, aí vem a parte que Kardec vai dizer que é interessante, que agora você pode dizer, agora eu sei quando eu vou dizer que todo mundo é médium. Quer ver? A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas procede principalmente dos que querem nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Ela se aplica a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. E agora vem a frase. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns. Agora a gente aprendeu, né? Porque tem hora que você vai dizer, sou médium. Aí pode bater o pé, não abra não. E você é médium? Sou. E tu tem mediunidade desenvolvida? Não, não faça pergunta difícil não, isso é outra história. Está vendo que tem uma diferença? Médium eu sou. Mas qual aspecto você é médium? Inspiração. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns. Palavras de Allan Kardec. Porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Para ficar mais claro da inspiração, que todos somos médiuns, nesse aspecto, pergunta, qual a causa principal da inspiração? Resposta, o espírito que se comunica pelo pensamento. Só que já sabemos que a inspiração é tão sutil que você nem sabe se o pensamento é seu ou não. Item 217. Isso aqui é só uma coxa de retalhos que eu fiz para deixar bem claro a ideia de médium, mediunidade, e a gente não sai dizendo por aí que todo mundo é médium não, viu? No sentido que Kardec colocou no livro dos espíritos, dos médiuns. Gente, eu, Ricardo, entendo assim. O livro dos médiuns, ele é um manual específico para os médiuns ostensivos, mas também para os evocadores. 217, olha o que ele diz aqui. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. Dá para entender aqui que eu disse há pouco? Você é médium, mas cadê sua faculdade mediúnica? Cadê sua mediunidade? Mas não é uma coisa só? Para mim dizer médium e mediunidade tanto faz. Não. Tem até um livro de Divaldo, parece-me que por Viana de Carvalho, que o título do livro é assim, Médiuns e Mediunidade. Se é a mesma coisa, para que eu estou botando duas palavras? Porque não é a mesma coisa. Item 218. Se apesar de todas as tentativas na mediunidade... se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, aí tem isso, então tem pessoas que não vai se revelar a mediunidade.
A pessoa fica um pouco triste, né? Mas, rapaz, eu saí tão contente daquela palestra que eu vi na internet, né? Que o palestrante é famoso e ele disse que todo mundo era médio. Só que até hoje eu não entendi que mediunidade é essa, né? Claro, uma coisa é ser médio, outra coisa é ter a mediunidade desenvolvida. Mais na frente, nesse mesmo item. Mas se por falta de médiuns não puder recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da ciência dos espíritos. Espera aí. Mas se por falta de médiuns, e agora? Já não tem mais médium. Mas não disse agora que todo mundo é médium? Está vendo que, porque tem hora você vai ver a palavra médios, com a palavra normal, tem hora que está em itálico. Percebam a diferença, olhe o contexto que está se lendo, para você entender quando estiver falando de médios inspirados. Isso todos nós somos. No final desse texto, os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado. Olha o que diz aqui, outra palavra-chave. Sejamos ou não médiuns. E agora, mas se você leu 182, está lá, sob esse aspecto, ainda bem Kardec é Kardec, gente. A gente aqui parece que não quer aprender com o homem, né? Ele deixou claro, sob esse aspecto, todos somos médiuns. Esse. Quando diz, gente, não bota muito geral não, para não pagar mico por aí. Veja aqui, sejamos ou não médiuns. Para encerrar essa minha ideia, no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, tem uma comunicação do Espírito, tudo indica, Erasto. Olha o que ele vai dizer aqui, gente, como é interessante. Em primeiro lugar, precisamos nos entender bem acerca dos fatos. O que é um médium? Está aqui uma pergunta. Procurem capítulo 22 do Livro dos Médiuns. E ele, o Espírito Superior. O que é um médium? Resposta, ele mesmo diz, né? É o ser, o indivíduo que serve de traço de união aos espíritos, a fim de que estes possam comunicar-se facilmente com os homens. Espíritos encarnados, consequentemente, sem médium não há comunicação. Como assim sem médium? Eu brinquei tanto com isso na época, quando eu botei esse desafio lá no grupo. Eu disse, por que as casas espíritas tem umas aí que estão botando uma placa no OLX? Precisa-se de médios. Não era para passar esse constrangimento. Aqui mesmo, nessa plateia, eu podia agora, daqui a pouco, dizer, gente, vamos fazer uma reunião mediúnica, tem um bocado de médium aqui, vamos botar na mesa, alguém dizer, eu sou médium, não estão dizendo aí que todo mundo é médium? Dá até para brincar com isso, né? Veja, quando não se estuda, sai falando coisa por aí. Ora, consequentemente, sem médium, não há comunicações. Veja, eu estou falando isso para quando chega lá, perda e suspensão, vocês vão entender porque o capítulo fala daquilo. Ora, consequentemente, primeiro ele vai dizer que o médium é um ser, é um intermediário, é um ser que serve de traço de união. Depois ele diz, consequentemente, sem médium, não há comunicações tangíveis, mentais, escritas e físicas. Grava bem isso aí. Seja qual for a natureza de cada uma delas. Ora, quais são as semelhanças dos espíritos, se não os espíritos, encarnados ou não? Será preciso, olha como esse espírito pega pesado, porque ele, acho que ele já explicou tanto isso, que ele diz assim, ó, será preciso que repitamos isto incessantemente? Ele faz a pergunta. Aí ele disse, pois bem, vou repetir mais uma vez. Será que eu vou ter que dizer isso direto? Tá bom, vou dizer de novo. Aí começa a explicação. O vosso perispírito e o nosso procede, vai explicar. Veja, ele aqui desenha. Quem tiver dúvida para saber o que é um médium, leia o capítulo 22 na parte final. Aí ele vai dizer aqui, enfim, o que é peculiar aos médiuns, o que é da própria essência da individualidade deles, é uma afinidade especial
e ao mesmo tempo uma força de expansão particular que lhe suprime toda refratariedade e estabelece entre eles e nós uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita as nossas comunicações. Aliás, é essa refratariedade da matéria, olha bem o que ele vai dizer no final, que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade. Olha como ele termina, gente. Na maior parte dos que não são médiuns. Então, eu tenho muita tranquilidade para, dependendo do assunto, eu vou dizer, não, meu filho, você não é médium. Dependendo do assunto, eu vou dizer, você é médium. Então, cuidado para não generalizar, cuidado, é simples, tá certo? Vamos lá. Feito isto, olha uma situação interessante que a gente vai perceber agora, nesse capítulo 17, Formação dos Médios, Perda e Suspensão da Mediunidade. Eu coloquei para vocês, gente, essa ideia, porque daqui a pouco vocês vão ver o quanto vai ser importante para nós entendermos como é que se vai perder uma coisa, né, chamando de coisa, que ao mesmo tempo, e se perde mediunidade. Aliás, se deixa de ser médium, não depende do que você está falando, não. Perde e suspensão da mediunidade. Olha o item 220 quando começa. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias. Olha aí, gente. Quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Foi o que o Erasto falou lá no final. Sejam mentais, escritas, físicas. Então, esse capítulo, ele está falando da suspensão dessa mediunidade. Que tipo de mediunidade? Ou então, que tipo de médium? Né? A gente já está tendo uma ideia. Veja bem, no sentido ostensivo. Kardec vai dizer aqui daqui a pouco, só há comunicação porque há o espírito. Primeiro, o médium tem uma condição orgânica. É interessante, sabe como é que eu comecei a fazer esses questionamentos sobre mediunidade? Eu vou dizer como. Isso depois de mais de 10 anos de estudo. Porque a gente não pode desistir do estudo e muito menos achar que já sabe tudo porque está há 10 anos estudando. Aí o que eu vejo é assim, eu já estou no movimento espírita há 30 anos, 40 anos, desde 1900 e bolinha. E sai cada pérola que é uma brincadeira. Vê, no item 14, capítulo 14, Livro dos Médios, é dito assim, todo aquele que sente num grau qualquer a presença, a influência dos espíritos, é por esse mesmo motivo, é por isso mesmo médium. Todo aquele que sente. Sabe o que foi que me chegou na mente? Eu pensei assim, todo aquele que sente a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Aí eu pensei, e quem não sente? Ele está dizendo que é todo aquele que sente que é médium. Aí eu disse, e quem não sente? Pronto, foi daí que eu comecei a fazer as pesquisas. E descobri que, minha gente, tem gente que não vai ser dessa vez, né? Fica para a próxima. Então aqui, essa perda e suspensão, a gente tem que entender do que estamos falando. A pergunta primeira, os médiuns podem perder a faculdade que possuem? Lembra que há pouco eu falei, parece estranho, né? Eu digo, eu sou médium, mas minha faculdade mediúnica não está desenvolvida. Mas ela pode desenvolver um dia? Pode. Quando? Não sei. Ela eclode, pode ser na infância, na juventude, na idade madura, até na boa idade, como diz. Veja, quando Kardec diz faculdade orgânica, é para dar uma ideia que não é coisa miraculosa, divina e nem privilégio. Basta ser humano. Pronto, você é humano? Tem o germe. Lembra que Kardec fala em introdução? Embora cada um traga em si o germe, ou seja, a semente, a potência para desenvolver a mediunidade, embora tenhamos, mas não quer dizer
que sejamos. Mas depois ele vai dizer que todo mundo é médio, mas ele deixou bem claro qual o aspecto. Não vou nem repetir mais aqui. A pergunta: os médios podem perder a faculdade que possuem? Isso acontece frequentemente, seja qual for o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, verifica-se apenas uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. E aí, as perguntas, não sei se vai dar tempo para colocar todas, mas as principais. A causa da perda da mediunidade estará no esgotamento fluídico, do fluido? Gente, olha a pergunta que Kardec faz. Ele pergunta se a causa da perda da mediunidade tem a ver com o fluido. Eu não sei porquê, eu vou ler eu estou lendo aqui, mas pode depois pesquisar. Eu estou lendo aqui o livro, tá bom? No e-book aqui. Veja, olha a resposta dos espíritos. Ele não fala de fluido na resposta. Preste atenção. Kardec perguntou se a causa da perda da mediunidade estará no esgotamento do fluido. Olha como eles dizem. Seja qual for a faculdade que o médium possua, entendeu agora a diferença sempre? Eu posso ser médium, mas cadê minha faculdade? E qual a que eu tenho? E se ela ainda está adormecida? Ainda está em germe? Aí ele diz, seja qual for a faculdade que o médium possua, ele não pode fazer nada sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque a faculdade lhe falta. Olha aí, o germe, a potência. Eu posso ter a faculdade mediúnica, mas vê o que acontece. Frequentemente, são os espíritos que não querem ou não podem servir-se deles. Tem a palavra fluido aqui na resposta? Não. Ele está dizendo aqui, ó. A causa, trocando aqui em miúdos. Você pega um médium que você conhece, que lá em alguma sessão você viu o cara levitar. Um cara com uma mediunidade absurda. Já deu psicofonia, já deu psicografia, blá, blá, blá. De repente, um dia você bota ele na mesa, mas nem faz cócega, não sai do canto. Você diz, menino, foi que houve? Desaprendeu, foi, enferrujou. Eu quero saber qual é a mediunidade que funciona sem o espírito. Então, a resposta aqui, Kardec perguntou se a causa era o esgotamento do fluido. Mas os espíritos dizem assim, nada se pode fazer sem os espíritos. Já deu uma ideia da perda e a suspensão, né? Vamos para mais uma. Então, veja, Kardec entendeu tanto a resposta que a perda, suspensão, é porque não há mais o espírito, que Kardec vai dizer assim, qual a causa que pode determinar o abandono de um médium por parte dos espíritos? Então, ele agora quer saber. Ah, tudo bem, o médium não está mais produzindo, porque o espírito não está chegando mais junto, não é isso? É. Então, por que o espírito abandonou o médium? Qual foi a causa? Aí diz aqui, ó. O uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi para que os espíritos o abandonem. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, ou que tem necessidade de ver para se convencerem. Gente, não é sempre, e que bom que não é sempre, e que bom que é quando eles entendem. Muitas vezes, eu faço atendimento fraterno lá na casa, eu faço 10 atendimentos fraternos. De 10, pelo menos 3 eu recebo mensagem. Uma mensagem doutrinária, uma psicografia ali para a pessoa. Tem hora que não tem quem faça. E tem hora que eu até me seguro. Eu estou conversando, atendendo, e eu sinto já a energia, a vibração. Eu digo que é o frisson. Aí eu sei que tem uma psicografia ali. Aí muitas vezes eu fico segurando. Mas tem hora que veja o que ele diz aqui. Por que o espírito muitas vezes abandona? Porque ele está dizendo aqui, o uso que ele faz, se é curiosidade, frivolidade, mas veja quando diz assim,
quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam, ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Teve um dia que eu fiquei, né? Eu vi a hora, a caneta sozinha, fazer a escrita direta, porque eu estava me segurando. Eu sabia que tinha uma mensagem ali e ia me segurando. E aquela insistência, aí eu pedi licença, eu disse, minha irmã, um minutinho. Peguei e escrevi a mensagem. Interessante que a pessoa nos procurou e, coincidência ou não, eu não estou aqui julgando ninguém, porque cada um sabe de si, e a mensagem serve para todos nós, certo, gente? Porque muitas vezes as pessoas procuram as casas espíritas pensando que a gente está tratando de coisas materiais, consultas, negócios mal resolvidos, casamento, desarranja, essas coisas que muita gente está por aí fazendo. Vê o que aconteceu. A pessoa me procurou, um atendimento paterno, a gente atende, eu só sei o que ela vai dizer quando ela dizer o que vai dizer. E aí, contou a história lá, então tem a ver com questões materiais, eu vou estar assim de uma forma geral. Aí eu comecei a sentir aquela vibração, né? Aí eu fiquei segurando e a coisa foi aumentando. Aí eu disse, eu tenho que escrever. Gente, olha a mensagem que veio para essa pessoa. Aí eu passei ali e entreguei a ela. Detalhe, essa pessoa não voltou mais na nossa casa. Eu não vou negar, né? Olha o que o irmão disse. Qual a água que verdadeiramente descedenta a nossa sede? Fez uma pergunta. Cara irmã, quereis saciar a tua sede? Fez uma pergunta para ela. Depois, tua sede é de paz espiritual? Outra pergunta. Mais uma pergunta. Quereis buscar as coisas do alto? Buscar o reino de Deus em espírito e verdade? Olha quantas perguntas para ela. Aí depois diz assim, assim somos. O tempo sempre nos conduz ao que precisamos e nesse tempo, quantos obstáculos somos nós mesmos os responsáveis? Aí fez outra pergunta para ela. Credes em Deus? Aí depois, conhece as leis que nos regem? Buscar é achar. Aqui chegas e que possas confiar no que nos ensina o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Aí depois mais uma pergunta. Queres saber? Aí disse, aqui estamos e que cumpramos os desígnios do Pai Celestial e olhar do bom pastor. Aí assinou um irmão de Labu. Quando eu estava escrevendo essa última parte, a ideia, quando ele diz aqui estamos e que cumpramos os desígnios do nosso Pai Celestial, na minha cabeça a ideia era maior do que o que eu escrevi. É para dizer assim, ó minha irmã, nessa casa a gente tem um roteiro que é o Evangelho e os ensinos doutrinários. A gente cumpre e vai seguir aquilo que é possível seguir dentro das leis que nos regem. Ou seja, o que você está buscando, você está na casa errada. Realmente ela não voltou mais. Aí tem uma coisa aqui que é mais intrigante, cada hora eu vou colocar uma questão aqui. Porque a gente pensa assim, se todos somos médiuns, se não vamos deixar de ter contato com os espíritos, então essa história de perda e suspensão não está valendo de nada, só está na teoria. Na prática não é assim. Será que não? Vamos lá. Questão 4. O espírito que se afasta não pode ser substituído? Lembre-se, a gente já entendeu que a mediunidade ocorre por conta dos espíritos, o fenômeno mediúnico. Se não tem espírito, não vai rolar nada. Porque se eu estou agindo com frivolidade, curiosidade, se eu estou me perdendo, é melhor que ela seja suspensa, é melhor que eu não tenha mais... O próprio Espírito Protetor diz, ó,
fecha para balanço aí. Vamos fazer uma reforma nesse cabra. Mas você poderia... Mas Kardec entendeu tanto que o espírito pode abandonar a pessoa. Aí ele disse, certo, o espírito se afasta, mas não chega outro não. Como diz, cadê a suspensão? Aí eu quero ver a resposta. Nesse caso, como se poderia compreender... Sim, é duas perguntas dentro de uma, né? Vocês estão percebendo na sequência? Foi dito que sem espírito não há. Aí Kardec diz, e qual é o motivo que o espírito abandona? Aí ele explicou. Aí Kardec diz, os espíritos que se afastam, o espírito que se afasta não pode ser substituído. Aí fez outra pergunta seguinte. Nesse caso, veja que ele entendeu tanto, como se poderia compreender a suspensão da faculdade? Como é que tem suspensão? Se o espírito sair, outro não chega? Aí a resposta, não faltam espíritos que não desejam outra coisa senão comunicar-se, e que, portanto, estão sempre prontos a substituir os que se retiram. Parece que ele vai dizer, ei, Kardec, tu me pegou agora. Apaga aí esse título, suspensão, interrupção. Porque eu estou dizendo aqui que não vai faltar espíritos para substituir. Mas veja que ele diz aqui no final, gente. Mas quando o que abandona o médium é um espírito bom, pode acontecer que o seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo durante certo tempo de toda comunicação, a fim de lhe servir de lição e de lhe provar que sua faculdade não depende dele, médium, de modo que não há razão para se vangloriar dela. Essa impossibilidade temporária também serve para dar ao médium a prova de que ele escreve sob uma influência estranha, sem o que não haveria intermitências. Além do mais, a interrupção da faculdade nem sempre é uma punição. Olha que interessante. Demonstra, às vezes, a solicitude do espírito para com o médium a quem se afeiçoou. Agora vem a parte final. Tendo por objetivo proporcionar-lhe um repouso material de que o julgou necessitado. E agora vem. Caso em que não permite que outros espíritos o substituam. Tome. Realmente vai ter a suspensão. Porque, gente, o nosso anjo da guarda, mentor, amparador, guia de frente, qualquer nome que você queira dar, eles não estão nem preocupados com o nome. Eu só sei de uma coisa, a gente tem um espírito que desde o berço está à frente de nossa condição evolutiva espiritual e principalmente se chegar na condição de uma mediunidade ostensiva. Então, simples, o espírito protetor se afasta, vai lá, fecha a firma para balanço, bota, tem aquela coisa que a loja fica interditada, que vai lá a saúde, né? A inspeção de saúde vai lá e interdita a loja, né? O médium fica interditado. Olha o final. Não permite que outros espíritos o substituam. Então, se alguém ficasse pensando assim, então pode acontecer de que, como é que vai interromper a mediunidade? Gente, só para fechar aqui o tema, que o assunto já está na hora, eu só vou colocar uma coisa que está no... Quando a gente vai ver, só vou encerrar com isso aqui. O problema aqui é do tempo, né? Eu já disse a vocês, sempre o problema aqui é o tempo. Voa aqui na beleza. Mas vê só, gente, eu vou colocar para vocês só uma ideia aqui. Na escala espírita, só para fechar com o que foi dito agora, que eles não permitem. Bons espíritos, escala espírita, diz assim, como espíritos sugerem bons pensamentos, desviam os homens do caminho do mal, protegem na vida os que se tornam dignos dessa proteção. E agora vem.
e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles que não se comprazem em sofrê-la. Olha aí a força de um anjo da guarda. Eles neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Então veja, muitas vezes não é punição. A mediunidade está suspensa temporariamente, é para que você tenha tempo para estudar, para entender por que ela está interrompida. Será que eu estava agindo por um caminho que ia me fazer me perder com essa mediunidade? Mas veja, se foi algo para proteger, para lhe dar tempo, veja que os bons espíritos conseguem neutralizar até a influência dos espíritos imperfeitos. Isso está lá na escala espírita quando fala dos bons espíritos. Então, gente, é só pensar assim, os espíritos superiores, puros, e os bons espíritos, primeira ordem, segunda ordem, todos eles seguem o quê? Uma hierarquia superior, moral e de amor. Deus, Jesus e os enviados do Cristo, os mensageiros de Deus, os espíritos puros. Então, gente, nada se faz ou deixa de fazer sem a permissão de Deus e tudo tem um motivo. Esse tema é muito elástico. Eu só coloquei aqui algumas ideias desse capítulo 220, mas também eu precisava colocar aquelas ideias anteriores para que a gente comece a ter mais zelo com a leitura do Livro dos Médiuns para perceber o que é ser médium ou que tipo de mediunidade eu tenho e por que tem hora que diz que eu sou médium e tem hora que parece que eu não sou. Tudo isso tem explicações. Então, gente, eu agradeço essas poucas reflexões que eu pude trazer. É mais um estímulo para que a gente realmente leia Allan Kardec. Doutrina espírita é somente e ponto final, Jesus, Kardec. Ponto final. O que passar disso por sua conta e risco. Se tiver bom, lê de tudo, retém o que é bom. E se não tiver bom, não me atinge. Eu não tenho nenhum problema. Eu posso chegar aqui nessa livraria, pegar qualquer livro assim, sem nem olhar quem é o autor. Não vai me macular. Sabe por quê? Porque quando eu estiver lendo lá, eu faço o parâmetro com Allan Kardec. Ah, o cabo está dizendo isso, né? Que massa, bonitinho. Deixa eu ver Kardec aqui. Opa, meu irmão, desculpa aí, eu fico com Kardec. É assim que eu faço. Porque todos os médiuns famosos do Brasil chegaram depois de Kardec. Então, o Espiritismo, quem representa o Espiritismo é Jesus e Allan Kardec. Ponto final. Alguém quer botar não ponto final? Quer botar vírgula? Fique à vontade. Não tem problema. A amizade é a mesma. Porque, veja, a cada um segundo suas obras e só cai em armadilha de lobo quem é lobo. Agora, estudar Espiritismo só tem um caminho único. O Livro dos Médiuns, os Espíritos, Revista Espírita, que não é compreendida, e Kardec, pasme. Leiam dezembro de 1862, os processos de Mosini. Kardec vai dizer lá, embora tenhamos tratado desse assunto no Livro dos Médiuns sobre a obsessão, aqui colocamos novas considerações. Novas? Então não está lá. Aí tem gente que corre da Revista Espírita. Está faltando conhecimento. Então, gente, se tentar estudar Kardec com encarnação é pouco, imagine eu colocar outras coisas. Boa noite a todos, gratidão pela palavra, pela escuta, aliás, a palavra foi a minha e dos amigos espirituais que me auxiliaram.